Assim que os grandes meios de comunicação perceberam o estrago causado pela chuva na Serra, invadiram os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Com uma infraestrutura bem menor, jornais, TVs e rádios locais tiveram que se virar para enfrentar a concorrência e também garantir o acesso à informação. Longe dos grandes centros urbanos, o dia a dia da imprensa do interior é bem diferente das metrópoles. Os jornais locais precisam atender às necessidades imediatas da população e notícias que poderiam parecer corriqueiras para os moradores dos grandes centros ganham espaço nas manchetes. Para nós vale mais uma manchete, por exemplo, do pipoqueiro aqui da esquina, que teve um problema, vamos dizer que ele não pode mais estacionar a carrocinha dele em tal lugar porque ele está incomodando o trânsito, ou porque ele está no ponto de ônibus. Isso para nós é mais importante do que, de repente, você botar uma manchete, que nem os jornais já estão falando dessa crise do Egito. Que eu, pelo menos, eu não conheço muito os egípcios, né? O que eu sei do Egito é que tem pirâmides, faraós e múmias, né? Enquanto o grande telejornal ele noticia a invasão do Morro dos Macacos, pegando um fato recente, para nós da mídia pequena mídia, podemos dizer assim, da rádio regional, da mídia regional, um acidente de trânsito, que não tenha vítimas, mas que influenciou um pouquinho no trânsito do centro da cidade, e já viram notícia. Uma das principais dificuldades dos meios de comunicação de cidades pequenas é a captação de verbas publicitárias. As grandes empresas simplesmente não anunciam nesses jornais e emissoras. Nós temos quase todos os grandes bancos brasileiros aqui em Petrópolis. Nós temos aí o Banco do Brasil, o Itaú, Caixa Econômica e outros, né? E para você arrancar um anúncio dele já é uma complicação. O grande desafio nosso é conseguir sobreviver, porque você não encontra aqui anunciantes numa cidade interior com capacidade suficiente de fazer investimento continuadamente em espaço publicitário. O grande pleito da imprensa do interior é conseguir uma participação na mídia governamental. E nós vemos imensas verbas destinadas à publicidade, digamos, do governo federal, que não chega a um mísero centavo ao interior. Outro fator complicador em cidades pequenas é a relação entre poder e imprensa, uma convivência nem sempre pacífica. Mas a mídia do interior sofre todos os tipos de pressões, imagináveis e inimagináveis. Muito difícil a jornal do interior, porque nós somos acessíveis, até por sermos da cidade, todo mundo nos conhece, todo mundo nos aborda, critica, reclama. Você quando chega no Rio de Janeiro ou em São Paulo e você fala mal do deputado, ou do presidente, ou do governador, o que acontece? O dono do jornal, o redator, ele não está tão perto. Aqui não, infelizmente você vai no botequim da esquina e encontra todo mundo. Então tudo que você fala acaba indo para o lado pessoal. Se você faz uma crítica, por exemplo, do vereador tal, que lançou uma lei que para a gente é pífia, ele acha que é pessoal, que é um ataque a ele, então, porque ele me conhece. Uma semana depois do temporal, o jornal A Tribuna de Petrópolis publicou um editorial na primeira página criticando a grande imprensa. Para o jornal, a cobertura da mídia nacional sobre a cidade não foi correta e acabou prejudicando o turismo e o comércio locais, setores vitais para a recuperação da cidade. Há televisões que focavam muito que Petrópolis tinha acabado. O pessoal achava que Petrópolis tinha água dentro do Museu Imperial. E quando nada disso aconteceu, as pessoas trocam bastante o nome dos lugares. Então, por exemplo, o Vale do Cuiabá, ninguém sabe direito. A imprensa não diz, olha, o Vale do Cuiabá é aqui, Petrópolis está ali, está 16, 18, 30 quilômetros. Isso não existe, essa informação. Fica tudo muito truncado. Com pouco tempo para checar as notícias, a imprensa acabou divulgando boatos e alarmando a população. Um assalto à mão armada no centro de Teresópolis foi tratado como uma onda de saques na cidade. Grandes rádios, grandes TVs, sites na internet começaram a soltar essa notícia e a gente, não tem isso, não houve. Então, nosso cuidado não foi nem dar a notícia, nosso cuidado foi desmentir a notícia. Entre os equívocos da imprensa, um outro caso ficou famoso. O cachorro Caramelo comoveu o Brasil. Mas a história
foi uma grande fantasia. Tinha um cachorrinho do lado de uma desses túmulos, né? E por acaso o único que estava coberto, ou seja, o único que tinha alguém enterrado. Foi publicado em quase todos os sites de notícias do Brasil, sites de notícias internacionais, de que aquele cachorro estaria ali há 3 dias velando a sua antiga dona, que foi vítima no Caleme. Na verdade, existiu realmente um cachorro que estava velando, ou estava próximo de onde a sua família, né, de origem, tinha sido vitimada. Esse cachorro ficou perambulando pelo bairro do Caleme durante alguns dias. O cachorrinho que estava do lado do túmulo, lá no cemitério, é o cachorrinho do coveiro. Na ânsia do noticiar, na ânsia do imediatismo que o jornalismo pede, a pessoa lança simplesmente a notícia no ar sem ter aquela base, sem ter aquele fundamento. Nas coletivas a gente não conseguia nem fazer perguntas, porque na minha camisa não tinha uma grande logomarca. Você levantava a mão, fulano de tal, da TV tal, Beltrano do jornal tal. E a mídia local, ela se preocupou muito mesmo com a regionalidade da coisa. Ela se preocupou em fazer a ponte para que a água chegasse em determinada localidade que não tinha água. O espaço de uma TV nacional não pode ser dedicado como nós dedicamos, mas o espaço que foi dedicado, ele em nenhum momento se prestou a esse tipo de serviço. Existe, na realidade, um descrédito da grande imprensa, não digo da grande imprensa, eu digo da imprensa da grande cidade com os profissionais do interior. A gente poderia ter sido muito mais solicitado e muito mais tempo poderia ter sido otimizado se a gente usasse, por menor que fosse a nossa estrutura, para determinadas tarefas ou pautas ou marcações feitas pelas produções das capitais para as equipes deles que estavam aqui. O temporal que arrasou a região serrana também serviu para nos mostrar que as pessoas não dependem mais apenas da imprensa tradicional para se informar. Com as estradas bloqueadas e o colapso do sistema de telefonia, as mídias sociais foram uma boa alternativa. Eu recebi um telefonema da minha tia dizendo Friburgo acabou. E eu sem entender muito, e a ligação estava muito ruim também, estava instável, então a gente não tinha muito contato com a cidade. E através do rádio, eu consegui contato com meu irmão, primeiramente, e com outros amigos da cidade, e eu comecei a reportar as notícias pelo Twitter. Contar para as pessoas o que se passava, com aspas, com depoimento deles. Então, por exemplo, eu tinha 200 seguidores e rapidamente pulei para 1.300. Através da webcam, eu falava ao vivo com pessoas de todo lugar do mundo. E aí quem mandava pergunta para mim, aparecia para todos os seguidores dessa pessoa que mandava pergunta. Então foi uma cadeia. Teve um dia que eu fiquei com 1.200 pessoas assistindo ao vivo. O jornalista João Carlos Leal mora em São Pedro da Serra, cidade que também ficou sem luz e isolada de Friburgo. Ele se deslocou mais de 60 quilômetros até Casimiro de Abreu, onde usou uma lan house para divulgar informações e pedir ajuda através da internet. Só existia esse recurso, sair na base oral mesmo, passar a notícia chegando na praça, conversando com as pessoas sobre o que eu já tinha apurado quando subia de Casimiro e levar lá para Casimiro para transmitir pela internet as coisas que eu sabia daqui. Quanto mais distante você está do fato, mais elementos em torno dele você engloba como parte da área atingida. Aí, tipo assim, o carioca passou a ver a região serrana toda como um risco, um absurdo, né? E quem mora fora do país passou a ver o estado do Rio todo como uma área atingida. Eu vim porque assistindo através da televisão, pela manhã, eles começaram a mostrar um deslizamento que estava ali atrás. E não diziam de onde era. E de repente eles afastaram a câmera, eu reconheci a igreja. Foi uma solução simples e criativa que salvou a vida de muitos habitantes de Areal, a 100 quilômetros do Rio. Na manhã do dia 12 de janeiro, o prefeito foi informado de que as fortes chuvas que atingiam a região fariam o nível dos rios Preto e Piabanha subir e alagar a cidade. Em menos de meia hora, ele mobilizou um carro de som usado para percorrer a cidade e alertar os moradores. Não estava chovendo em Areal. Mesmo assim, a população ribeirinha levou a sério o aviso. Dos 12 mil habitantes, ninguém morreu.
A Prefeitura Municipal de Areal informa: alerta máximo. Em virtude das chuvas nas cabeceiras dos rios Preto e Piabanha, solicitamos que os moradores das margens desses rios fiquem de alerta máximo. Porque os dois rios, né, que estão aqui logo, né, nas nossas costas aqui, eles se encontram aqui exatamente nesse local. E o que vem de Petrópolis, que é o rio Piabanha, já estava bem cheio na manhã, né, naquela manhã, e com notícias de Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto, com relação ao Rio Preto, que também estava subindo muito. Então aí nós começamos a nos preocupar e começar a avisar as pessoas, né? Eu pedi que me liberassem, que é de praxe eu fazer isso, já que eu trabalho na rádio comunitária, né? Eu falei, então deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. O Juvenal disse, Magela, então coloca o carro na rua. Fui com um carro de som avisando as pessoas que os rios iam encher, né? Coloquei no volume máximo. Isso as pessoas começaram a dar aquele desespero, sair correndo. Pessoas deficientes físicos saíram da sua casa. Graças a Deus foi salvo muitas pessoas por essa atitude, esse trabalho em conjunto da prefeitura, do prefeito com o carro de som. Para o carro de som estar anunciando isso, poxa, não é qualquer coisa. Pô, aí não tem que duvidar, tem que ficar meio que alerta mesmo. Foi correto, né? Todo mundo bateu palma para ele. É fundamental aí a prefeitura, né, ter entrado aí com toda a coragem, né, sem medo de causar um pânico. Nós teríamos morrido todos, né, debaixo daquela aguaceira, porque foi muita água. A Prefeitura Municipal de Areal informa: alerta máximo. Em virtude das chuvas nas cabeceiras dos rios Preto e Piabanha, solicitamos que os moradores das margens destes rios fiquem de alerta máximo e se retirem para um lugar seguro, pois o leito estará subindo nos próximos minutos. Alerta máximo para os moradores das margens dos rios Preto e Piabanha. A tragédia da região serrana do Rio nos mostrou que o sistema midiático é essencialmente pluralista, holista. A sociedade precisa tanto da agilidade e da emoção dos pequenos veículos, capazes de antecipar e prevenir, como precisa das grandes empresas, capazes de repercutir e movimentar a esfera federal. Esta tragédia, se quisermos, pode nos levar a uma revalorização da brava pequena imprensa.